E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. E vamos agora para mais uma aula, desta vez aula de mineralogia e química de solos. Vamos falar hoje sobre a hematita. Então vamos falar sobre esse minério, o conceito de teor de ferro, os métodos para determinar o teor de ferro na hematita e a segurança em laboratório quando vamos executar este método e a importância prática para essa análise. Vamos lá então, começando aqui com uma abordagem sobre a hematita. Então, a definição que nós temos é que a hematita é um mineral composto de óxido de ferro, Fe2O3, sendo uma das principais fontes de ferro para a indústria siderúrgica. Ela é amplamente encontrada em formações geológicas e possui cor que varia de vermelho a marrom e cinza, dependendo então das impurezas que nós encontramos nessa amostra. A hematita ela tem uma alta densidade e contém aproximadamente 70% de ferro na sua composição. Então isso deixa a hematita com uma importância econômica muito grande para a extração de ferro, do qual nós produzimos o aço. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que mostra quantos milhões de toneladas o mundo utiliza de ferro ao longo dos anos. Olha só, uma curva assim bem exponencial mesmo, né? O crescimento foi muito expressivo desde 1950 até a década de 20, de 2020. Nós temos aqui os maiores exportadores mundiais de minério de ferro. Nós temos aqui a China, o Japão, a Europa e o Brasil está entre os 10 maiores exportadores mundiais de minério de ferro. E aqui os importadores. Tá? A União Europeia é o maior importador, depois os Estados Unidos são um grande importador, e assim por diante. O Brasil não aparece entre os 20 maiores importadores mundiais de minério de ferro. E aqui nós temos onde que o ferro ele é utilizado. Bom, a maior parte do minério de ferro, né, o aço, ele vai ser utilizado em construções na área de construção civil, pontes, prédios, trios de ferro, reatores eólicos, residências, tubulações. Depois desses 52%, nós temos que 16% é utilizado para equipamentos mecânicos, 12% em automóveis, então uma grande quantidade do ferro é utilizado para a fabricação de automóveis, do aço, 10% para produtos metálicos, latas, alguns móveis, ferramentas. E depois nós temos que 5% para outros meios de transporte, trens, navios. Depois nós temos que 3% para equipamentos elétricos. E terminamos com 2% para equipamentos domésticos, máquina de lavar, como um desses exemplos aqui. Então, a grande parte do ferro, do aço, é utilizado para a construção civil, estruturas de construção civil. Quais são as outras fontes de ferro que existem para a indústria siderúrgica? Nós temos a magnetita, que é um dos minérios de ferro mais ricos, que vai ter 72% de ferro, só que é um ferro que é altamente magnético. Então, para alguns usos é interessante que o ferro seja magnético, para outros usos não. Tá? Para a produção de ferro gusa, a magnetita é bem utilizada. Já a goetita, que nós temos essa imagem aqui, ela é um mineral de ferro hidratado, que vai ter aproximadamente 63% de ferro e é comum em depósitos de minério de ferro. Temos também a limonita, que é um minério de ferro composto principalmente por goetita, que vai ter de 55 a 60% de ferro.
E terminamos aqui com a siderita. Siderita nada mais é do que carbonato de ferro. Então, é um mineral de carbonato de ferro que vai ter um teor de ferro mais baixo, um teor de ferro de cerca de 48%. E é utilizado em processos específicos devido à sua composição, né, de ter ali o carbono e o oxigênio na sua forma de carbonato. A estrutura química da hematita, ela é composta por átomos de ferro e também por átomos de oxigênio. O ferro está aqui nessa forma marrom e o oxigênio na forma aqui vermelha, que vai ter uma disposição hexagonal dos íons ferro nesse retículo cristalino. E ali no óxido de ferro da hematita, o íon ferro que vai estar aqui, ele vai estar no seu estado de oxidação trivalente. É um ferro mais 3. Aqui eu tenho a mesma figura, tá? Aqui os átomos de ferro e aqui os átomos de oxigênio nessa estrutura cristalina. Bom, o cristal de hematita, ele tem um formato romboédrico, uma estrutura cristalina romboédrica, que pertence então ao sistema cristalino trigonal. Essa estrutura ele pode ser visualizada com camadas de íons ferro mais 3 e oxigênio menos 2, que vão estar organizadas de maneira compacta, formando então uma rede cristalina bem densa. Os íons ferro eles vão estar distribuídos entre lacunas octaédricas da rede de oxigênio, ou seja, íons de ferro vão ocupar posições entre os arranjos aqui do oxigênio. Podemos ver isso aqui, ó. Então nós temos aqui os arranjos octaédricos do átomo de ferro e os íons de ferro vão estar ocupando esses espaços no meio aqui desses octaédricos. E o oxigênio vai formar uma rede hexagonal próxima, tá? O que vai conferir então a estrutura romboédrica para a hematita. Então a hematita ela tem uma estrutura romboédrica. Essa disposição espacial vai estar então como resultado uma simetria trigonal romboédrica com uma inclinação angular característica entre as faces da célula unitária. E o ângulo de cada célula unitária ali nesse romboédro, a gente vai ter ângulos internos que vão variar, que serão de 55 graus e de 125 graus. Esses ângulos, eles são responsáveis pela simetria específica do sistema cristalino trigonal, diferenciando então a hematita de outras formas de óxido de ferro que podem cristalizar em sistemas cúbicos e tetragonais. Então, esses ângulos diferenciam, por exemplo, uma hematita de uma magnetita, de uma siderita ou então de uma goetita. Aqui eu tenho a estrutura química da hematita aqui numa outra visão. Aqui eu tenho os átomos de ferro aqui de vermelho e os oxigênios aqui de azul. E aqui, né, a hematita romboédrica, a magnetita que é cúbica e a magemita, que ela vai ser uma mistura de um cubo e de um tetragonal e uma geometria tetragonal. Propriedades físico-químicas do minério de ferro. Então, eu separei aqui só essas 4, existem muitas outras, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, mas eu destaquei aqui a densidade, tá? Comparando a hematita com a magnetita e com a goetita. Tá? A hematita é a mais densa delas, porque tem um teor de ferro maior, tá? De 5,6. A magnetita varia de 5,2 a 5,3 e a goetita é a menos densa, que vai variar de 3,3 a 4,3. Todas elas são bem duras na escala de Mohs, né? Variando de 5,5 a 6,5, e aqui na goetita um pouco menos de 5 a 5,5. O magnetismo na hematita é fraco, na magnetita é forte, é a mais magnética que nós temos, e a goetita, olha que interessante, ela tem um magnetismo fraco, mas se você aquecer ela vai ter um magnetismo forte. E a solubilidade das três é a mesma, tanto em água quanto em ácidos fortes. Eles são insolúveis em água, mas esses minérios eles são solúveis em ácidos fortes.
E aqui os principais depósitos de minério de ferro do mundo. Aqui nós podemos destacar no Brasil, nós temos aqui o quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais e a mina de Carajás aqui no Pará. E também temos minas de Urucum aqui em Rondônia e Mato Grosso, do maciço do Urucum. Nós temos também grandes minas na África do Sul. Temos também no norte do Canadá, aqui nos Estados Unidos, e aqui nessa parte, aqui no nordeste do Canadá e aqui no norte, no noroeste do Canadá. E temos também aqui na Austrália. Na Austrália tem grandes concentrações aqui. Índia também tem, na China também tem, tá? E aqui na Rússia. A Rússia nós temos vários lugares também. A produção de aço, aqui eu tenho um fluxograma bem simplificado, né? Então nós começamos com o minério, uma mistura, né, de minério de ferro, carvão e calcário, tudo triturado, tudo finamente dividido, e essa mistura ela é jogada aqui nesse alto forno. Então, nesse alto forno, essa mistura vai ser aquecida, e aí eu vou ter a reação acontecendo ali, uma reação acontecendo de fusão, mistura de tudo ali, e uma parte vai virar o ferro gusa quando reagir àquela mistura, todos esses três aqui, e outra parte é chamada de escória, então uma parte que vai ser descartada, que não vai seguir no processo. E aí o ferro gusa ele vai para uma parte da fábrica chamada de aciaria, tá? Esse ferro gusa vai para a fábrica de aço em si. Depois vai ser feito um processo chamado de lingoteamento, que é a produção de lingotes, e esses lingotes eles podem ser produzidos por dois tipos de processo. Tem o processo mecânico, tá? Que você vai fazer uma conformação, uma usinagem e uma união, e também tem um processo térmico, que vai ser feito de três partes: o recozimento, a têmpera e o revinimento. Aqui eu tenho os tipos de risco de alguns minerais, né? Da bornita é um traço marrom, da galena, que é um minério de chumbo, é um traço preto, da pirita, que é sulfeto de ferro, é um traço esverdeado, e da hematita, o traço da hematita numa superfície de cerâmica é um traço vermelho. Qual que é a importância econômica da hematita? Olha só, a distribuição na crosta do ferro é bem interessante, né? Tirando o oxigênio, o silício e o alumínio, o ferro é o quarto mais abundante na crosta terrestre. Depois temos outros aqui. Mas como acabamos de ver, a hematita ela é minério de ferro, é um óxido de ferro, então vai estar ligado sempre o ferro aqui junto com o oxigênio. Então a hematita é um dos minérios de ferro mais abundantes que nós temos no nosso planeta e possui um teor elevado de ferro de cerca de 70%, o que torna a matéria-prima crucial para a produção de ferro e aço, que nós vimos que é muito exigida no nosso mundo moderno, né? Vocês viram naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, de 1950 até hoje, essa quantidade aumentou exponencialmente. A ampla disponibilidade e a alta concentração de ferro facilita a extração e o processamento do minério de ferro, tornando ele essencial para a indústria siderúrgica global. Agora falando sobre o conceito de teor de ferro, que é uma análise química que nós faremos em laboratório para esse complemento desse conteúdo. O teor de ferro é a medida da quantidade de ferro contido em um mineral ou material mineralógico. Ele é exatamente expresso como uma porcentagem, está aqui, ó, porcentagem, em relação ao peso total do minério. Então a gente pega a amostra do minério de ferro, a massa total, e pegamos a massa do ferro que você encontrou na amostra e divide pela massa total. Digamos que eu tinha lá uma massa de 100 gramas do minério de ferro. E eu encontrei lá 70 gramas de ferro nesses 100 gramas. Então o teor aqui vai ser de 70%.
E quais são as técnicas utilizadas? Utilizamos espectroscopia de absorção atômica, fluorescência de raio-x ou métodos mais baratos, como os volumétricos e os gravimétricos. A importância do teor de ferro no minério de ferro. Primeiro que tem uma importância da avaliação econômica, né? Já que você está falando de uma rocha que tem um valor econômico, por que ela tem um valor econômico? Porque tem algo ali que expressa esse valor. No caso, minério de ferro, é o ferro que vai estar nesse minério. Então, quanto mais ferro eu tenho nesse minério, mais valioso vai ser esse minério de ferro. Quanto menos ele tem, menos ele vai ser interessante para a indústria, consequentemente, menos valorizado ele será. Outra importância que a determinação do teor de ferro tem é para você fazer o planejamento da mineração. O teor de ferro ele vai influenciar o planejamento da mineração e também a gestão dos recursos que serão utilizados para fazer essa mineração. Então, minérios que têm baixo teor de ferro vai exigir um certo processamento mais caro e, consequentemente, mais investimento em tecnologia para infraestrutura. Agora, um minério de ferro que tem um teor de ferro maior, ele vai exigir um projeto, né, de extração, de processamento, digamos assim, mais viável, mais em conta. Ele vai trazer um retorno maior para essa mineradora. E também a importância do teor de ferro para você fazer a mercantilização disso, né? As compras e as vendas. Então, quando você determina o teor de ferro, isso vai afetar diretamente o preço do minério de ferro no mercado, tanto compra quanto venda. Minérios mais altos, obviamente, vão ter melhores preços e também melhores condições de negociações. E isso é um mercado, vai ter momento em que o minério de ferro vai cair o seu preço e vai ter momentos em que o minério de ferro vai subir. E isso vai depender de várias questões. É uma situação de oferta e demanda. Né? Se eu tenho pouco minério de ferro com teor muito bom, eu vou ter um preço no mercado. Se eu tenho muito minério de ferro com teor muito bom, eu vou ter um outro preço no mercado. Então isso também vai influenciar na economia global. E agora vamos falar dos métodos de determinação do teor de ferro nas amostras de minério de ferro. Nós temos três principais aqui: tá? A espectroscopia, a gravimetria e também a volumetria, que é a titulação. Vou focar aqui naquele que nós vamos utilizar em laboratório, que é a volumetria. A volumetria ou titulometria, nós temos várias delas, e a que é utilizada nessa análise é a titulometria de óxido-redução ou de redox, também chamada na química analítica. E o princípio é que você vai fazer uma reação de óxido-redução entre o ferro e um agente oxidante ou um agente redutor. Em geral, o ferro ele vai ser oxidado ou ele vai ser reduzido por um agente redutor, um agente oxidante, e aí você vai ter o ponto final da reação determinado por um indicador ou então pelo próprio agente redox. A mudança de cor já mostra que a titulação chegou ao seu final. E aí, como toda titulação, o volume de reagente utilizado ele vai ser proporcional à quantidade de ferro presente. Então, se eu tenho muito ferro aqui, eu vou gastar muito volume de reagente titulante. Se eu tenho pouco ferro aqui, eu vou ter pouco volume do reagente utilizado. O procedimento típico é o de sempre, tá? Você vai preparar a amostra. No caso, eu tenho que abrir essa amostra, eu tenho que fazer a digestão dessa amostra, eu tenho que fazer a dissolução do ferro ali nessa amostra. Ele tem que estar solúvel na solução. E para isso, nós utilizamos geralmente o ácido clorídrico puro, o ácido clorídrico concentrado. Depois que é feita a liberação do ferro, a dissolução do ferro, então procede-se à reação redox. E aí você vai titular essa solução com um padrão de reagente oxidante ou redutor. Pode ser o dicromato de potássio ou pode ser o permanganato de potássio, que reage com o ferro que nós vamos utilizar no laboratório, o permanganato de potássio. E aí determina o ponto final. O ponto final vai ser alcançado quando
a cor da solução vai mudar devido à reação completa. Indicador pode ser utilizado para identificar essa reação, mas também o próprio permanganato já muda de cor quando ele reage. E aí faz o cálculo do teor de ferro, né, que vai depender da quantidade de reagente consumido para você calcular o teor de ferro nessa amostra. Quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens de uma titulação. Ela é rápida, você consegue fazer isso no laboratório bem rápido. E se você tiver todo cuidado na hora de preparar soluções, na hora de titular, você vai ter uma precisão muito boa. Se você seguir o protocolo como ele deve ser seguido. E é adequado para amostras que têm teor de ferro variado. Quais são as desvantagens dessa titulação? Primeiro, ela pode ser afetada por interferências de outras substâncias que vão estar presentes na amostra. Então, quanto mais impura essa amostra, menos vantajoso é utilizar essa titulação. E também é necessário garantir que a reação da titulação seja completa, ou seja, que você consiga visualizar o ponto final, se você estiver utilizando um indicador, que ele esteja adequado para essa reação. Então, a etapa 1, primeira coisa, fragmentar essa amostra. Porque as amostras de hematita são minérios, são rochas, né, são amostras duras. E se você colocar ela para reagir direto, ela não vai reagir. Ela tem que estar aberta, ela tem que estar dissolvida. E antes de dissolver, na verdade, eu tenho que ter um processo de moagem, de trituração ou mesmo de lixamento dessa amostra para que eu obtenha um pó finamente dividido. Então, qual que é a vantagem disso? Primeiro, que eu faço um aumento da área de superfície. Tá? Se você aumenta a área de superfície, você faz com que a reação do mineral com os reagentes seja facilitado durante a análise. Então, um pó fino ele vai garantir que eu tenha uma maior quantidade de hematita sendo exposta e disponível para reagir com os reagentes da análise. E também garante uma eficiência de dissolução. Quanto mais finamente dividido estiver essa amostra, eu tiver ela em pó, um pó mais fino, eu vou conseguir dissolver ele no ácido clorídrico muito mais facilmente. Tá? Então isso é muito importante fragmentar, por isso é muito importante fragmentar a amostra. Um outro ponto é que você vai ter uma homogeneidade da amostra. E se essa amostra estiver homogênea, ela é uma amostra representativa. Por que é importante numa análise? Quando eu pego uma amostra, eu tenho lá uma carreta de minério de ferro. Eu não vou analisar a carreta toda, mas eu preciso de uma amostra que seja o quê? Representativa. Então, quanto mais misturada eu tiver aquela amostra, quanto mais finamente dividida, moída ela estiver, mais facilmente eu garanto que essa amostra ela seja representativa do todo. Se a hematita não for moída adequadamente, algumas partes elas podem conter concentrações diferentes de ferro, e isso vai levar a resultados imprecisos, a resultados que não demonstram uma certa representatividade. Uma outra vantagem da amostra estar homogênea é a consistência. Né? Uma amostra homogênea evita a variação de resultado analítico, que pode ser causado, por exemplo, por uma composição diferente entre partes da amostra. E a fragmentação da amostra mostra para nós também uma precisão analítica por reprodutibilidade. Então, o uso de um pó fino ele vai reduzir essa variabilidade que pode ocorrer em diferentes medições. Ou seja, se essa amostra está bem dividida, está bem homogeneizada, eu faço uma análise no meu laboratório e mando para outro laboratório fazer análise, eles vão ter o mesmo resultado, se seguirem o mesmo protocolo. Porque a amostra está homogênea, ela está representativa. Então, isso garante uma reprodutibilidade de precisão analítica em qualquer laboratório que faça o que deve ser feito bem feito. E também eu vou garantir uma interferência menor. Né? Uma amostra moída finamente ela vai reduzir a probabilidade de interferência na análise,
como a presença de partículas grandes, que pode estar ali quando você pesou a amostra, ela não está bem finamente dividida. E tem partículas maiores, essas partículas menores não vai reagir direito, completamente, com o reagente. E isso vai afetar a leitura instrumental. E também a facilidade de manipulação. Né? Se essa amostra está finamente dividida, eu consigo dissolver ela facilmente, eu consigo fazer a fase de extração facilmente e isso facilita a análise acontecer. E também eu ter uma uniformidade de análise. Né? Um pó fino é mais fácil de lidar, é mais fácil de pesar, é mais fácil de reagir, é mais fácil de dissolver. Então, isso contribui para eu ter uma qualidade geral dos dados obtidos. Também reduz os erros de análise, né? Porque se você tem um pó fino que reduz a agregação de outras partículas, quando ele reduz a agregação de outras partículas, eu consigo evitar que a precisão da medição seja afetada e a reação com os reagentes ela aconteça como ela deve acontecer. Tá? E também propicia uma melhor mistura com os reagentes. Então essa moagem ela garante que o pó se misture de maneira uniforme com os reagentes e solventes, melhorando a eficácia das reações químicas e também a precisão dos resultados. Então a moagem, a trituração, o lixamento da hematita a um pó fino é essencial para você garantir que a amostra seja tratada de maneira eficaz e que os resultados da análise do teor de ferro sejam precisos e reprodutíveis em qualquer outro laboratório. A segunda etapa é a pesagem. Nesse procedimento que nós vamos utilizar vai ser de meio grama. Então você vai pesar lá 0,049978. Está aproximado. 0,50099. 0,5012. Está aproximado. Aproximadamente meio grama. Mas o importante é que você, quando for pesar, anote realmente o peso que você viu ali no visor da balança, né? Espera ela estabilizar e depois também você transfira tudo que está ali no frasco de pesagem para acontecer a reação. A terceira parte vai ser a dissolução com ácido clorídrico. Nós sabemos que o ácido clorídrico, toda vez que ele reage com o metal, ele libera, olha aqui, eu tenho alumínio com ácido clorídrico concentrado. É uma reação muito quente, exotérmica, vai liberar muitas bolhas de gás de hidrogênio, que é um gás explosivo. Então devemos ter todo o cuidado possível, fazer essa dissolução na capela com o exaustor ligado e utilizando EPI, jaleco, óculos, luva. Quem for fazer isso tem que utilizar. E como vai estar sendo produzido gás hidrogênio, que é explosivo, essa reação tem que ser lenta e devagar. Porque imagina, se você está cheio de bolha de gás hidrogênio aqui e isso explode, vai ser um acidente sério. Então a adição do ácido tem que ser uma adição bem lenta, bem devagar. Você vai ver que vai produzir muito gás, vai borbulhar o gás hidrogênio ali, mas ele é explosivo. Então todo cuidado tem que ser feito. Bom, a quarta parte então é redução do ferro 3 para ferro 2. E para isso nós vamos utilizar o bisulfito de sódio. E essa reação está aqui. Eu tenho o óxido de ferro, minério de ferro, hematita, já dissolvida. Essa reação acontece em meio ácido. E aqui eu tenho aquele que vai fazer a redução do ferro, que está aqui como ferro 2, como ferro 3 aqui, para ferro 2. Tá? Então, o ferro é reduzido de ferro 3 para ferro 2 e o bisulfito ele é oxidado de bisulfito para sulfato. Essa é a reação que acontece. E aqui depois, então, que você fez a abertura ali e a redução com o bisulfito, eu vou fazer, então, a permanganimetria, né? A titulação com permanganato. Nessa titulação, você vai ter aqui o permanganato de potássio, que vai pegar o ferro 2. Interessante essa reação porque, primeiro, o ferro aqui, ele está como ferro 3. Aí você reduz para ferro 2. E aí depois você pega esse ferro 2, que vai estar
na amostra de titulação e vai oxidar para ferro 3 para fazer a titulação em si. Tá? Então ele está 3, você reduz para 2, aí na titulação você oxida ele de 2 para 3 novamente. Olha só que interessante. E o permanganato, o manganês aqui, se você calcular o NOx dele aqui, é mais 7. Então ele vai ser reduzido de mais 7 para mais 2 aqui nesse manganês bivalente aqui, mais 2. Então é uma reação de óxido-redução. Enquanto o ferro vai estar oxidando, o manganês estará fazendo o quê? Reduzindo. Outra coisa interessante dessa titulação é que o ponto de viragem ele é para rosa pálido. Tá? Então, o próprio íon manganês, quando ele é mais 2, ele tem essa coloração. Então, isso facilita a visualização do ponto de viragem, ou seja, eu não preciso de um indicador. Existem indicadores que eu posso utilizar para jogar, mas pensando no princípio econômico, né, não precisamos gastar um outro indicador aqui. O próprio permanganato, quando ele oxida, quando ele reduz para manganês 2, nós já temos aqui uma mudança de cor. Então, mudou de cor, ficou rosa pálido por no mínimo 30 segundos, acabou a titulação. Tá? E esse meio ácido aqui, ó, ele vem da adição de ácido sulfúrico. Então nós temos que adicionar ácido sulfúrico nessa reação, uma pequena quantidade, apenas 1 molar, tá? Para que o meio ele fique realmente ácido. Essa reação ela é propícia para acontecer num pH baixo. Bom, agora vamos falar da segurança no laboratório nessa reação. O uso de EPI é indiscutível, a gente não discute isso em laboratório de química, ainda mais vocês que estão no terceiro ano, né? Então vocês já sabem da importância do uso de óculos de proteção, de luvas, de avental, todos os cuidados gerais no laboratório. Mas temos cuidados específicos nessa aula porque nós estamos trabalhando com ácido clorídrico, que é um ácido forte, assim como o sulfúrico, e esse aqui ele vai estar concentrado. Então, eu já falei, vou repetir novamente, tá? Você vai ter que adicionar esse ácido lentamente e com cuidado dentro da capela, usando luva, usando o jaleco, usando o óculos, tá? Evitar inalar os vapores, a tampa a frente da capela vai estar abaixada até o nível das suas mãos para que você possa manipular e que você não respire esse ácido clorídrico. Tá? Você tem que trabalhar sempre com o frasco de HCl fora dessa sua área de respiração. E o ácido sulfúrico você vai adicionar cuidadosamente, tá, na solução para evitar reação violenta e calor específico. Embora ele esteja dissolvido, mas todo cuidado é necessário com o ácido clorídrico. A redução com o bisulfito de sódio. Você vai adicionar ele gota a gota para evitar uma adição excessiva e para isso você vai utilizar uma pipeta de Pasteur para você não colocar bisulfito demais. Titular com permanganato. Né? O permanganato ele é corrosivo, ele vai estar nessa cor aqui, ó, e vai mudar para aquele rosa pálido quando tiver o ponto de viragem. Então manuseia o permanganato de potássio com muito cuidado e evita contato direto com a pele e também com as suas roupas. A área de trabalho também tem que estar toda limpa, toda organizada, né? Fazer na capela, como já disse, para você se proteger dos vapores tóxicos. E no laboratório é importante que nós tenhamos, né, um kit de primeiros socorros para, né, se for necessário utilizar, a gente utilize. E também verifica se o chuveiro está funcionando corretamente, se o lava-óleos está funcionando corretamente. Então, ao entrar no laboratório, já procura onde é que está esse kit, né? E também onde é que está o lava-óleos e a ducha e verifique se está funcionando. Isso é muito importante toda vez que você for no laboratório ter uma aula prática. Bom, e qual que é então a importância prática da determinação do teor de ferro numa amostra de hematita? Nós temos 3 importâncias. Nós temos uma importância na mineradora, nós temos uma importância na indústria e temos também uma importância para relatórios e monitoramentos econômicos e também ambientais. Tá? Por que é importante
eu fazer a determinação desse teor de minério de ferro na mineradora? Primeiro que a mineradora vai classificar esse minério de ferro. Se é minério de ferro de alta qualidade, de moderada qualidade ou de baixa qualidade. Segundo que com esse resultado, depois que você classificou o minério, você vai otimizar a extração do minério da mina. Então, essa extração, esse processamento, depende do teor de ferro no minério. Então, eu preciso fazer um projeto de extração e esse projeto vai levar em consideração o teor de minério. E também para o controle de qualidade. Né? Durante todo esse processo, toda mineradora quer fazer esse processo render, tem que gerar lucro. E para que ele gere lucro, ele tem que ser feito com a máxima qualidade possível. Senão, não vale a pena extrair. Então, para o controle de qualidade, precisa saber o teor de ferro na amostra de minério de ferro. Na indústria, por que é importante? Aí, extraiu lá o minério de ferro e levou para a indústria. A indústria também vai classificar esse minério, né? Se foi realmente o que ela pediu, se for o minério que está adequado para o seu processo, porque se não tiver, a indústria ela vai fazer o quê? Ela vai extrair o ferro do minério. A mineradora extraiu o minério de ferro da mina e a indústria vai extrair o ferro do minério de ferro. Então, para que isso aconteça, também é preciso um projeto de extração. E esse projeto ele vai levar em consideração o quê? O teor do ferro na amostra de hematita. Também vai ter que ser feito um controle de qualidade industrial e também vai orientar os processos metalúrgicos. Né? Ele quer fazer que tipo de aço? É um aço para aviação? É um aço para construção civil? É um aço para eletrodoméstico? Seja o que for. Esse teor de ferro vai orientar esse processo. Também vai ajudar na eficiência da redução, né, que você vai reduzir esse ferro 2 para ferro 3, e no aço ele vai reduzir para ferro 0, ferro metálico, e essa redução tem que ser eficiente. E essa redução vai depender do quê? Do teor de ferro na amostra de hematita. Muito importante também para a redução de custos e também para o desenvolvimento de novos produtos. E é muito importante também que seja feita o monitoramento e relatórios. Né? Então, a indústria e a mineradora vai ter relatórios de conformidade para clientes e órgãos reguladores, né? Órgãos ambientais, por exemplo. Ele vai querer saber, aquele minério tem qual teor de ferro ali? Está contaminando, não está contaminando? O cliente que compra, ele está comprando um minério dentro de uma certa especificação. Então, aquela especificação está seguindo aquela que foi acordada, a compra que foi feita, né? E esse minério está atendendo às especificações do mercado, né? Ele está naquilo que o mercado exige. E se você faz, né, essa análise do teor de ferro, você vai monitorar tendências futuras. Você vai estar caminhando para uma tendência futura. Né? Por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo da história, o teor do minério de ferro numa mina, numa jazida, ela pode aumentar ou pode diminuir. E isso vai servir como monitor de tendências. Né? Por exemplo, se eu sei que lá em Carajás o teor de ferro, há 10 anos atrás, ele era de 75%. Hoje, o minério que eu estou encontrando, ele está com 68%. Olha, está baixando. Então, isso vai repercutir no mercado. Então, isso vai dar uma ideia de estratégia de mineração. Se eu sei que o teor está baixo, eu vou minerar de um certo modo. Se eu sei que está alto, eu vou minerar de um outro modo. Então, os processos, né, que a mudança na qualidade mostra ao longo do ano, do tempo, vai ser refletida também na qualidade, na estratégia de mineração. Bom, nós temos então 3 tipos aqui de hematitas. Nós temos hematitas que têm uma alta qualidade, vai ter esse teor de ferro aqui. Ela é ideal para a produção de ferro e aço, é a preferida pela indústria. Eu vou ter uma hematita com qualidade moderada, que vai ter entre 60% e 70%.
ela pode ser usada em processo metalúrgico quando ela for misturada a outros minérios e vai ter um resultado bom. Ou então você melhora o seu processo para atingir um potencial maior de extração de ferro. Agora, hematitas que têm um baixo teor de ferro, de baixa qualidade, tem menor que 60%, ela vai exigir uma melhoria no processamento para que ela seja economicamente viável, senão ela não vai ser economicamente viável. Tá? Ou então você vai pegar grandes quantidades de minério que tem um teor maior de ferro e vai misturar ali nessa hematita de baixa qualidade para que o processo realmente valha a pena. Bom, pessoal, é isso que temos para a aula. Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.